Meus amigos, voltamos aqui. Que bom que você está aqui na aula número 9, tá certo? Mas é, na verdade, a nossa segunda aula de contrato de trabalho. É a aula 9 no contexto, mas é a segunda aula de contrato de trabalho. Ok? Vamos lá? O que você tem que saber acerca de contrato de trabalho? Agora faremos uma análise da lei, das súmulas e das OJs sobre contrato de trabalho. Vamos lá, gente? Primeiro passo. Artigo 442 é o nosso pontapé inicial aqui, tá bom? Vamos lá. Gente, o contrato de trabalho, primeiro passo, só existe na legislação trabalhista o chamado contrato individual de trabalho. Não existe o chamado contrato de equipe. Por ele não ser proibido, ele é feito, mas ele não poderia ser feito, ok? Porque a lei, né, não trata ele de forma correta. Mas só existem aqui o contrato individual de trabalho. Mas é possível, anotemos isso, fazer o chamado contrato de equipe. O que seria o contrato de equipe, gente? Anotemos, vamos lá. Contrato de equipe é um feixe de diversos contratos individuais. É um feixe de diversos contratos individuais. Então, imaginem vocês um time de vôlei. Eu dou um exemplo aqui. Vocês podem fazer um contrato, né, gente, comum a todos os jogadores daquele time. Então pode ter lá, tem os ponteiros, tem isso, tem aquilo, tem aquele pessoal todo. Automaticamente eles se reúnem e fazem um único contrato. Isso é possível? É. E cada um pode ter uma remuneração diferente? Pode. Porque mesmo jogando no mesmo time, eles têm funções dentro da quadra, dentro do campo, ou numa orquestra, cada um toca o seu instrumento. Então esse é o contrato de equipe, o que é totalmente comum, tá certo? Na seara da prática trabalhista. E nas questões também cai. Então, primeira dica, contrato individual é o nosso, vamos dizer, nossa regra geral. Esse contrato, gente, ele pode ser tanto tácito quanto expresso. O que seria um contrato tácito? É aquele que as cláusulas não estão devidamente pré-determinadas. É aquele que as cláusulas não estão devidamente pré-determinadas. Esse contrato tácito, gente, ele fica na dúvida se o empregado é ou não é empregado. Então, qual que é a dica? Na dúvida, sempre coloquem a alternativa que seja mais favorável ao nosso amigo empregado. Sempre, tá ok? Sempre coloquem a cláusula que seja mais favorável ao nosso empregado. Isso posto, é o que exatamente difere do contrato expresso. O que seria um contrato expresso, gente? O contrato expresso é esse que eu tenho aqui com o Jornal dos Concursos. Glebe, você vai dar aula de tal coisa e tal coisa, vai receber tanto e vai ser tantas aulas. Pronto. A gente já sabe exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Esse é o contrato de trabalho expresso, determinado, não deixa dúvidas dos meus direitos e também dos meus deveres, ok? Então, o contrato expresso é aquele que determina todas as cláusulas de forma correta, ok, meus amigos? De forma correta. Bom, analisando o artigo 142, eu tenho que falar agora de algumas súmulas com vocês e OJs. Primeira súmula é a súmula 129. Vamos falar de quem? Quando eu falo em grupo econômico, quem que me vem à mente, gente? Ele, o tio Silvio Santos, o senhor Abravanel, o senhor Abravanel, que é o nome do Silvio Santos, que é o nome que ele mesmo inventou, de forma inteligente também, né? Muito mais fácil falar Silvio Santos do que senhor Abravanel, né? Negócio complicado. Então, Silvio Santos, todo mundo fala e lembra muito bem. O Silvio Santos, gente, ele faz parte do conglomerado de empresas. Ou seja, o Silvio Santos, ele tem o SBT, a Jequiti, o Hotel Jequitimar, Carnê do Baú, e aí vai embora, tá certo? São todas as suas empresas de um único dono, de um único grupo. Por isso que dá-se o nome de grupo econômico. Grupo econômico, gente, anotemos isso. A sua responsabilidade sempre será solidária. O que eu quero dizer com isso? Se eu trabalhei no SBT e o SBT não me pagou, eu posso entrar com uma ação e fazer com que o Carnê do Baú me pague. Então isso é a responsabilidade solidária. Eu não preciso cobrar primeiro o SBT e se o SBT não me pagar, eu vou para o Carnê do Baú. Eu já posso ir direto para o Carnê do Baú e pegar o dinheiro dele. Isso é responsabilidade solidária. Então grava isso, gente.
grupo econômico, responsabilidade sempre é solidária. Não se esqueçam disso. Isso cai muito em questões. Gleibe, é o seguinte, eu de manhã trabalho no SBT. À tarde eu trabalho na Jequiti, do Silvio Santos, lá que os perfumes dele lá. E à noite no Carnê do Baú. E eu vendo à noite ainda Carnê do Baú. Eu preciso ter 3 contratos, porque eu trabalho em 3 empresas diferentes. Conforme súmula 129, diz que não. Não, não, não. Ou seja, eu, Gleibe, trabalhei numa empresa do mesmo grupo e trabalho em outra empresa do mesmo grupo. Preciso ter um outro contrato de trabalho? Não. Eu respondo apenas porque, gente, por uma única empresa. Então a súmula 129 fala isso, que mesmo trabalhando para diversas empresas, o empregado só precisará de apenas um único contrato de trabalho. Combinado? Próxima súmula, que é importante que todos vocês saibam, gente. Súmula 386. 386. Vamos lá, vem comigo. Policial militar. PM. O policial militar, todo mundo sabe que é proibido dele fazer o chamado bico. Bico. Prestar serviço, né, gente? Prestar serviço para uma outra empresa. Então, muitas vezes, nós estamos próximos, né, turma, de um açougue, de um mercado, de uma padaria, e lá tem um segurança. E esse segurança é um PM. E esse segurança, ele trabalha nesse mercadinho como folga. Na folga da PM, ele trabalha lá. Porque eles fazem uma escala de 12 por 36, né, gente, muitas vezes, e ele tem dias de folga, então ele presta serviço. Ele pode fazer isso? Do ponto de vista da polícia militar, ele é proibido de fazer isso. Não pode. PM só pode ser PM. Ponto. Mas eles prestam esse serviço, Gleibe. Se ele presta serviço a este mercadinho, a este açougue, a esta banca, ele pode pedir vínculo com essa empresa? Resposta: sim. Anotemos aí, gente. Súmula 386. O policial militar que trabalha em empresa privada poderá pleitear vínculo com essa empresa. Então ele entra com uma ação e pede vínculo. E ganha, viu? Ganha. Porque, obviamente, todo mundo hoje tem celulares, turma, que grava tudo. E grava o fulano trabalhando, e bate foto, e leva testemunha. Comprovou, acabou. Não tem nem o que pensar nesse sentido. Tá? Eu adoro café. Muito bom, né? E é importante para você também tomar alguma coisa para se manter acordado aí, tudo bem? Porque eu sei que muitas vezes você está assistindo essas aulas e você trabalhou o dia inteiro. E você chegou em casa, tomou um banho, comeu alguma coisa aí e já sentou na frente do computador para se preparar para o concurso, né, gente? São pessoas guerreiras, viu, Amanda? Não tenha dúvida disso. Então você tem que se manter acordado aí, gente. Aí cada um tem o seu, né? Enfim, a sua forma de se manter acordado. Eu, por exemplo, café para mim e água é a mesma coisa. Eu tomo café e durmo, não tem problema nenhum. Tem pessoas que é o inverso, né? Então tente se manter acordado. Por isso que nossas aulas aqui, gente, são de apenas 20 minutos. Porque é exatamente o tempo necessário para não cansar muito a tua mente. Porque você já está cansado do dia a dia. Então 20 minutos foi exatamente pensado em você. Tá? Mas se manter acordado, se der sono, dá pause, levanta, dá uma esticada aí, sabe, gente? Importante que você faça isso também. E não perder informação. Se você der uma piscada e dar uma apagada, volta e veja de novo a aula. Não perca a informação, tá ok? Vamos lá, próxima base aqui, gente. OJ 185. 185. Na maioria das escolas estaduais, existe o chamado, gente, Associação de Pais e Mestres. A Associação de Pais e Mestres, qual o objetivo dela, gente? É uma reunião entre professores e pais que buscam a melhoria daquele local de ensino. Legal, isso é muito importante. Esses pais podem pedir vínculo com o Estado? Resposta: não, né, gente? Então, a OJ 185 determina isso. Que o Estado não é responsável, repito, o Estado não é responsável por dívidas de associação de pais e mestres. Não é responsável de forma alguma por dívida, tá certo, gente? De associação de pais e mestres. Muito bem, meus queridos. Outra OJ que se faz importante para vocês aqui.
OJ 191. OJ 191 fala exatamente sobre a empreitada. Empreitada. Então vamos entender bem isso. O que é empreitada? Bom, você ganhou muito dinheiro, tá certo? Esse é o que eu trouxe para você, que você ganha muito dinheiro, ok? E você começa a o quê? A contratar construtoras que contratam empresas terceirizadas, e essas empresas terceirizadas contratam pedreiros que vão construir sobrados, prédios, galpões para você. E você vai vender ou vai alugar isso. A pergunta é, se esses pedreiros, encanadores, pintores, eles não receberem, você como dono da obra terá alguma responsabilidade por isso? Sim ou não? A pergunta é, sim ou não? Então anotemos, por gentileza, turma, o dono da obra somente terá responsabilidade no caso de empreitada se fizer atos com habitualidade. Se fizer atos com habitualidade. Então, trocando em miúdos, turma, se você contrata uma única vez uma empreitada, uma consultora, e a construtora não paga os pedreiros, você, como dono da obra, não terá responsabilidade nenhuma. Porém, se você começar a fazer construções de forma habitual e vender, automaticamente ter lucro com aquilo, você será responsável por débitos, tá certo? Com esses empregados. Então, como essa questão cai na prova, turma, isso é importante para você. Nunca se esqueçam disso. Jamais se esqueçam disso. Importante que vocês tenham isso em mente. Primeiro detalhe, gente. Primeiro detalhe. Se for esporádica essa construção, não terá responsabilidade. Se for habitual, terá responsabilidade, porque o dono da obra está tendo lucro com aquela atividade. Isso é o J 191, tá? Bom, próximo tema aqui, gente, o J 199, que eu já falei para vocês, mas por favor, coloquem novamente. O J 199, jogo do bicho. Jogo do bicho. Não há vínculo de emprego do apontador do jogo do bicho com o bicheiro. Não há vínculo, porque é uma atividade totalmente ilícita. Existem decisões de primeira instância que defendem, né, gente, a tese de vínculo com o jogo do bicho, bicheiro. Tem muitas decisões, Amanda, que o juiz fala, não, tem que ter vínculo. Mas para concurso público, o entendimento majoritário é do TST. Não tem vínculo. Se fosse um curso prático, teria. Como não é um curso prático, é para concurso, a resposta é não tem vínculo. Tá bom? O que mais é importante, turma? OJ 253, OJ 253, diretores de cooperativa, vamos lá? Diretores de cooperativa, esses são estáveis, mas os seus suplentes não. Enquanto o suplente do sindicalista é estável, do cipeiro é estável, o do diretor de cooperativa não será estável. Ótimo. E nós temos ainda, turma, nesse contexto, o artigo 442, parágrafo único, que fala sobre as cooperativas. Ah, deixa eu falar sobre cooperativa, que é um tema importante, porque é um tema atual, teve mudança recente. Então vem comigo, gente, que você tem que lembrar disso. Via de regra, não existe vínculo empregatício do cooperado com a cooperativa, tudo bem? Não existe vínculo de emprego do cooperado com a cooperativa. Então, por exemplo, eu e a doutora Amanda resolvemos abrir uma cooperativa. Mais variada forma. E aí vamos contratar alguns cooperados que irão prestar serviço para a gente. Esses cooperados terão direitos trabalhistas? Via de regra, não. Resposta é essa. Mas hoje são devidos os seguintes direitos a todos os cooperados. Anotemos. Então, até então, Amanda, a gente só pagava uma parte do lucro para os cooperados, entendeu? Não saía nada do nosso bolso. Mas, a partir de 2013, isso foi alterado. Então, quais são os direitos que todos os cooperados têm? E como essa questão pode cair para você, meu caro amigo e amiga? Quais direitos todo cooperado terá? Anotemos. Salário mínimo, ok? Então, todo cooperado tem que ter no mínimo isso. Segundo,
Recesso anual, é a mesma história do estagiário, não são férias, chama-se recesso anual. No frigir dos ovos é a mesma coisa, só que muda o nome. Isso nas questões pega. Recesso anual. Terceiro, todo cooperado hoje tem direito a insalubridade, porque muitas vezes o trabalho que ele exerce é insalubre, totalmente perigoso. Periculosidade, também, então insalubridade. Periculosidade, noturno e hora extra. Não tinha esse direito, viu? Hoje eles têm insalubridade, periculosidade, noturno e hora extra. E todo cooperado hoje é obrigatório que tenha um seguro de vida e acidentes pessoais. Porque o trabalho de cooperado é um trabalho pesado, muitas vezes. Reciclagem eles fazem, não é, gente? Então essas pessoas merecem ter o seguro de vida e também acidentes pessoais. Gleiber, e o INSS dessas pessoas, né? Quem que paga? Gente, quem deve pagar o INSS do cooperado é o próprio cooperado, não é a cooperativa. Então você, por exemplo, que trabalha como empregado, automaticamente a empresa recolhe o seu INSS. E você que não tem relação de emprego, tem relação de trabalho, como é o caso do cooperado, do estagiário, qual que é a sugestão? A empresa não paga o seu INSS. Então esse período que você está trabalhando não está sendo contabilizado para efeito de aposentadoria. Ah, Gleiber, mas eu vou demorar muitos anos para me aposentar. Mas um dia vai chegar e talvez esse período possa fazer falta lá na frente. Então qual que é a sugestão? Para cooperado, para estagiário, pague o seu INSS. Compre o carnezinho, qualquer papelaria, tá certo? E pague correspondente a 20% do salário mínimo. Vai lá, paga todo mês. Então você vai e paga isso, automaticamente isso vai contar para efeito de aposentadoria. E Deus o livre, acontece alguma coisa com você, o INSS te segura. Então você recebe o auxílio doença. Ou até mesmo pode se aposentar. Então, gente, tanto cooperado como estagiário tem que tomar esses cuidados, porque a empresa não é obrigada a pagar o referido INSS. Entendi, Gleiber? Então, todo cooperado tem direito, né? Faz jus a esses direitos que você comentou. É isso aí? É isso aí, meus caros. Então, preste atenção nesse detalhe, porque as provas exigem muitas essas novidades que nós estamos falando aqui. Senhores, maravilha. Então, no que tange ao artigo 442, suas súmulas e OJs, nós já frisamos aqui e já falamos sobre cooperado. Eu vou encerrar essa aula número 9, tá ok? E eu volto daqui a pouquinho. E nós vamos falar também sobre contrato de trabalho. Tem muita coisa para dizer sobre esse assunto, viu, gente? Então, eu espero por você. Até a próxima aula. Obrigado.